Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor. Amém. Você que está na sua casa nos acompanhando nessa noite, estamos iniciando mais um Tadel abençoado. Temos uma palavra nessa noite para o meu e para o seu coração. Por isso, eu convido você nesse momento, você que está na sua casa, a ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, se você puder, e abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, versículos 6 ao 10. Tenho meditado nessa leitura muito interessante da palavra. Diz assim, versículo 6: Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Amém. Querido, nessa noite é uma noite especial, onde o Senhor estará falando conosco através dos louvores, através da palavra que vai ser ministrada pelo pastor Zé. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e orar. Fale com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, te agradecemos, Pai, por esse momento, Deus, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para louvarmos e engrandecermos o Teu santo e bendito nome. Deus, nos perdoa, Senhor, nesse momento, por algo que fizemos nesse dia, Senhor. Deus, em pensamento, em gestos, seja o que for, Senhor, nos perdoe nesse momento. Senhor, queremos ter total liberdade, Senhor, para te louvar. Te agradecemos, Senhor, pela semana que está iniciando, Deus. Renova nossas forças. Aqueles que estão em casa, Senhor, estão cansados, talvez tiveram um dia duro, um dia que trabalharam muito, que o Senhor venha renovar a força de cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada lar agora, onde estará chegando, Senhor Deus, essa mensagem da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, oramos e nós te agradecemos. Amém e amém. Louve ao Senhor, querido. Aleluia. Pela cruz, te amou.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Aleluia. Aquele que transformou água em vinho está aqui nesse lugar, querido, e também está na tua casa. Aleluia. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Diga: Deus, tu és grande, és invencível, mas elevado de qualquer outro. Tu és a cura, grande poder é o nosso Deus, nosso Deus. Oh, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder é o nosso Deus, nosso Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder é o nosso Deus, nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Louvado e reconhecido seja o nosso Deus. Aleluia. Grande em poder, invencível é o nosso Deus. Nós estamos mais uma vez para ministrar a palavra nessa terça-feira no Tadel. E estamos numa sequência expondo as epístolas do apóstolo Paulo, os famosos 5 T's. E nós, nessa noite, nós estamos no capítulo 6, vamos fechar a 1 Timóteo. Nós já temos, ao longo das terças-feiras, que nós temos o privilégio de ministrar a palavra, meditando nos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. E hoje nós vamos fechar a exposição da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Se você perdeu
não assistiu a alguma dessas ministrações, você pode rever. No início a gente explica, o apóstolo Paulo estava escrevendo a Timóteo, que o havia deixado na cidade. Enfim, a gente dá todo o plano de fundo para essa ministração. E hoje nós vamos direto para o capítulo 6. E o capítulo 6, ele, ao que parece, a divisão não deveria ser aqui, deveria ter ficado nessa primeira parte do versículo 1 e 2, no capítulo anterior, né? Ele está dando alguns conceitos. Então ele continua, ele diz, versículo 1: todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam dos seus serviços são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. O capítulo 3, ele então começa uma abordagem específica, tratando em relação ao amor, ao dinheiro, e ele diz: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que estão privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. A partir do versículo 11, ele dá algumas recomendações, ou recomendações diversas a Timóteo. Ele diz: você, Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá a vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez uma boa confissão, eu recomendo: guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos
no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que foi confiado a você, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com você. Meus amados irmãos, a palavra de Deus que o apóstolo na sua carta endereça, faz a Timóteo, seu filho na fé, ela, aqui no finalzinho da carta, o apóstolo Paulo trata com o seu filho na fé, Timóteo, de uma maneira muito especial. Ele, no início do capítulo 6, como eu falei, parece que seria parte ainda do capítulo 5, ele trata com as pessoas que eram escravos. Na época que o apóstolo Paulo viveu, existia a escravidão, era uma praxis bem comum entre as etnias, e também entre o povo de Israel. Então, a igreja do Senhor Jesus, que estava nascendo, que nascera, era uma igreja nova, havia irmãos convertidos que eram escravos no sentido literal da palavra, que tinham dono e viviam nesse regime de escravidão. E ele diz que se você é escravo e é servo do Senhor Jesus, e o seu dono também é servo do Senhor Jesus, ele diz, pela igualdade que nós temos em Jesus, o escravo não deveria tratar o dono com desprezo ou ter menos a atenção no serviço, por ser ele servo do Senhor Jesus também. O que parece para nós aqui é que o ser de Jesus nos iguala a todos. Ele vai tratar também depois dos ricos, aqueles que têm riqueza e dos que desejam riqueza. E o que nos é bem peculiar, né, nesse tratamento aqui, a gente vê que a nossa fé em Jesus iguala a todos nós. Nós somos iguais perante Deus, somos participantes da mesma mesa, do mesmo banquete, da mesma proposta de esperança e de vida abundante. Então o apóstolo diz: se o seu dono é cristão, não trate de maneira desrespeitosa, pelo contrário, faça ainda melhor o seu serviço, porque o seu dono, aquele para quem você está trabalhando e você está fazendo o serviço, é irmão no Senhor. Então a pessoa que vai se beneficiar do seu serviço é do Senhor Jesus. Então você precisa ter ainda maior zelo ao trabalhar para essa pessoa. E é claro que esse conselho em relação ao escravo não serve para nós, para os nossos dias, mas serve para aqueles que têm patrão que é crente. Você deve trabalhar ainda com mais afinco, se dedicar ainda mais, porque o seu patrão é crente no Senhor Jesus. Então o fruto do seu trabalho, ou quem sabe, né, a mais-valia, ou o que ele se apropria do seu trabalho, por você estar trabalhando na sua empresa, vai
abençoar alguém que é do reino também, e que também faz parte da mesma fé, que comunga da mesma fé, e por conseguinte essa pessoa é um abençoado de Jesus, é um participante, um co-participante com você das bênçãos do reino. Então o patrão também, ou o senhor, e aí no caso não temos o senhor, mas temos o patrão deve tratar com carinho e com zelo o seu escravo, que é servo do Senhor Jesus, também porque ele é servo do Senhor Jesus. A partir do versículo 5, o apóstolo Paulo começa a dar orientações a Timóteo acerca do dinheiro, mas antes ele fala das falsas doutrinas. Ele diz: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas. O que acontecia na época era, eu já falei em outras prédicas, era exatamente um desejo e um gosto exacerbado das pessoas da época por longas listas de ascendência e descendência e etc e tal. E também as pessoas perdiam tempo com o que era periférico, com as coisas que causavam dissensões, brigas e invejas. A inveja aqui resultava justamente da pessoa dizer que tinha um posicionamento, tinha uma ascendência melhor do que o outro, ou então saber mais de um certo assunto do que a outra pessoa. E o apóstolo Paulo diz que essas discussões, na verdade, são inúteis, e algumas até traz difamações e suspeitas malignas. Ele fala: e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Há aqui inserido nessa exortação do apóstolo Paulo para o seu filho e discípulo Timóteo, um alerta a que nos prendamos apenas na verdade da doutrina do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a doutrina do Senhor Jesus, do Evangelho, é tão simples, mas tão simples, que às vezes nós, os homens, nós temos a tendência de colocarmos adendos, colocarmos uma roupagem ou acrescermos alguma coisa. A doutrina do Senhor Jesus é simples no sentido de que para você chegar ao céu, para você ser um filho do Senhor, perdoado, basta tão somente crer no Senhor Jesus. Quando perguntado pelo carcereiro o que poderia fazer para ser salvo, quando o carcereiro ali, em Atos dos Apóstolos, ele percebe que aqueles homens tinham algo diferente, porque mesmo depois de chicoteados, de presos, amarrados com grilhões, não é? Presos ali no tronco, estando ali no calabouço, na prisão, aqueles homens cantavam, e por estarem ali, Deus faz algo milagroso e manda um terremoto que abala as estruturas daquela prisão, e as portas se abrem e as cadeias se rompem, mas mesmo assim nenhum dos presos fugira. E o carcereiro, reconhecendo que algo divino acontecera, ele chega para os dois, para Paulo, e ele diz: varões, meus irmãos, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele nem tinha pregado o evangelho para eles, mas ele sabia que tinha algo diferente naqueles homens. Ele disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta do apóstolo Paulo é uma resposta baseada na sã doutrina
do Evangelho do Senhor Jesus, a boa notícia do Senhor Jesus, não é necessário fazer nada mais além de crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, disse o apóstolo para o carcereiro. Mas as pessoas estavam colocando adendo a essa doutrina tão simples e mais tão poderosa em si mesma. E ele diz que estes homens mergulharam, ele fala: de fato a piedade é fonte de grande fonte de lucro, pois nada trouxemos deste mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Ele está falando em relação àqueles que estavam querendo usar a fé e usar para lucro, para ter algum retorno pessoal para a sua vida financeira e etc e tal. E o apóstolo diz que a gente deve se contentar com ter o que comer e ter o que vestir. E talvez essa mensagem é bem atual, porque o ser humano vive numa busca desesperada por coisas. A nossa sociedade do século 20 e 21 é uma sociedade que está voltada para o consumo. O consumo traz para nós a sensação de bem-estar. O consumo traz para nós a sensação de a tão pregada, é a prosperidade. Temos bens, então somos prósperos, somos felizes. E na verdade o apóstolo está dizendo aqui que se a gente tiver o que comer e o que vestir, fiquemos pois satisfeitos, e a gente não tem feito isso nos nossos dias, Então precisamos atentar para isso. E preste atenção nos conselhos do capítulo 6, fechando a carta, para o que mais tarde ele vai falar. Versículo 9, ele fala especificamente para as pessoas que querem ficar ricos. Ele diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Se você abre no seu celular qualquer vídeo que te interessa, logo tem uma propaganda, e tem uma propaganda que é muito interessante. O cidadão mostra uma cifra e ele diz: eu ganhei 300 mil reais. Eu estou mostrando isso para dizer para você que você também pode ganhar, E assim, as propagandas elas se multiplicam em relação a vender o lucro, vender a felicidade. A felicidade da nossa geração é ter dinheiro. Mas na contramão do que está sendo pregado hoje, o apóstolo Paulo diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos. Não é errado ficar rico, querer melhorar de vida. Não estamos aqui dizendo isso de forma alguma, mas nós estamos dizendo que a gente precisa cuidar, porque o mundo que nós vivemos nos empurra para esta praxis, para esta prática de vida, que ter é sinônimo de prosperidade, bem-estar e felicidade. Se assim fosse, Salomão não teria no final da vida dizendo: tudo é vaidade. O homem super rico, teve tudo que um homem sonha ter. E aí eu falo agora o homem gênero masculino mesmo, Salomão teve simplesmente quase 1000 mulheres à sua disposição. E o que o homem deseja, senão carro, dinheiro e mulher, Salomão teve tudo, os melhores carros, o ouro, tudo, palácio, riquezas e muitas mulheres. E no final ele diz: tudo é vaidade. Busca a Deus, guarda o teu coração,
que descobrir, recorrer atrás do vento, que tudo é vaidade. Então, fiquemos, pois, com a abordagem do apóstolo Paulo que diz: cuidado, nos que querem ficar ricos, eles vão cair, podem cair nessas armadilhas e desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Via de regra isso acontece. E aí ele diz no versículo 10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. O que acontece com o ser humano em relação às coisas, né? A gente tem a tendência de colocar o nosso coração onde está o nosso tesouro. E quem falou isso, não é? Falou com propriedade, nos conhece perfeitamente. Ele disse: pois é onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Não é? Se fosse o Assureni, ele dizia: onde está o teu tesouro, aí está a tua cabeça. Para nós é onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Você fica preso às coisas dessa vida, não é? Eu não sei o que você tem. Eu lembro de uma ilustração do pastor Elias, contou há alguns anos atrás aqui, que era muito interessante, do cidadão que se converte, e aí o pastor começa a ministrar para ele, e começa a dizer que ele precisa entregar o direito das coisas que ele tem. Se você tiver 2 carros, você está disposto a dar carro para Deus? E ele diz sim. Se tiver casa, sim, eu estou disposto. E ele vai dizendo as coisas: sim, eu estou disposto. E o pastor: puxa vida, esse irmão entendeu mesmo a essência do Evangelho. Até que ele disse: se você tiver 2 galinhas, você vai dar para ele. Não, minha galinha não, vou dar não. Ele tinha as galinhas, o tesouro dele era as galinhas, né, que não era dos ovos de ouro, mas era o tesouro dele. E eu não sei qual o seu tesouro, onde está o seu tesouro? Pois lembre-se: onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Por esta razão o apóstolo Paulo disse: não faça isso, cuidado. Aqueles que amam ao dinheiro, aqueles que cobiçam, aqueles que buscam, e o cobiçar é o querer muito, é fazer de tudo para ganhar, é viver de maneira que só para isso, é se dedicar para isso, para ganhar o dinheiro. Ele diz que esses se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Acho que não é bom a gente ganhar na Mega Sena não, né? Porque você vai ficar cheio de dinheiro, e você pode fazer como um cidadão, né? De repente você aí revela o seu coração, né? Diz um cidadão que ganhou na Mega Sena e ele se divorciou. Isso é um fato. Ele se divorciou e foi embora. A esposa não sabia que ele estava rico. E ela descobre depois e vai atrás e põe na justiça para receber a parte dela. Veja o que o tesouro faz com o ser humano. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: a cobiça, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns, ao fazer isso, ao procederem assim, se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Lembra? Tendo o que comer, o que vestir, estamos satisfeitos. A gente tem muito mais, né? A gente tem casa para morar, muitos têm carro, enfim, temos muito mais. Obrigado, Senhor. Versículo 11, ele diz: e aí eu falei para vocês prestarem atenção no que ele estava dizendo, e aí vem o conselho. Você, porém, aí coloca teu nome aí, ele está escrevendo para Timóteo, mas você coloca o seu nome. Você, Vandinha, você, pastora Cleuci, né? Você, irmão Sérgio, você, Yuri, você, porém, homem,
e mulher de Deus, você que está assistindo aí pela live, você, homem e mulher de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ficaríamos aqui até amanhã expondo as características e o bem que essas palavras, uma vez buscadas, faria em nossa vida. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, fuja de tudo isso. Fuja dessas coisas, tá certo? Mas dedique-se ou busque a justiça. Busque uma vida equilibrada, uma vida de justiça, uma vida de piedade, de dedicação a Deus, uma dedicação à palavra de Deus, uma dedicação à obediência à palavra de Deus. Busque a fé. Lembra da galeria da fé? A galeria da fé é tremendo, né? O relato ali é tremendo. Ele diz: pela fé, um foi levado para o céu, andou com Deus e nem provou a morte, foi levado para o céu. Pela fé, um foi jogado lá entre os leões e os leões foi decretado o jejum para os leões no momento em que ele estava sendo colocado dentro da cova dos leões. Pela fé, uns conquistaram reinos, e por esta razão o apóstolo Paulo diz: busque a fé, busque o amor. Irmãos, o amor não é um sentimento, a gente não cansa de repetir isso aqui, nós líderes, pastores, pastoras. Amor é uma decisão. Eu decido fazer o melhor para Deus e para o meu próximo. Essa é a definição mais simples de amor. Eu decido fazer o bem. Louvado seja o Senhor. E o apóstolo está dizendo: você fuja do que eu listei até agora, mas dedique-se a isso, a justiça, a piedade, a fé, o amor, fazer o bem, obedecer a Deus e fazer o bem para o seu próximo, ainda que ele não mereça. Mas você vai fazer o bem, você vai amar. Não é fazer o bem, é suportar, é confiar, é acreditar na pessoa, é dar uma segunda chance, é perdoar. Isso é amor. Dedique-se também à perseverança. A perseverança é o não desistir. Não aguento mais não, né? Quando é em relação a casal, a gente que é pastor, assim, já há algum tempo a gente escuta: não aguento mais aquela mulher. E aí quando eu escuto isso, eu pergunto: você já imaginou que ela também não te aguenta? Não, pastor, mas você é o pior do negócio. Se tem alguém errado, é você. As pessoas não gostam muito de se aconselhar comigo, né, em relação a isso, porque quando vem se aconselhar, eu digo logo: meu irmão ou minha irmã, quem não presta é você na relação, então trata de se consertar. Não, mas ela não existe mais, nem menos, é você que não presta. Então fica aí um recadinho aí. Perseverança é não desistir, inclusive dele e dela, tá certo? Não desistir, é não desistir da fé. Não, mas eu pedi, não veio, continue pedindo. Não, mas eu continue, é perseverança. E ele fala também para buscar a mansidão. Irmãos, mansidão para alguns é fácil, né? Para outros, para mim é extremamente difícil a mansidão, porque na minha cultura a gente aprendeu a não levar desaforo para casa. Não traga desaforo para casa, né? Claro, não era na minha casa que a gente ouvia isso, mas a cultura de nós nordestinos, né? Você não leva desaforo para casa. Um tapa paga com uma peixeirada. Já pensou? Que cultura? Era assim. E aí de repente a gente vê a palavra que diz: ofereça o outro lado, a outra.
Então, para nós é muito difícil essa questão da mansidão, e a gente precisa exercer diariamente em todos os lugares, em todos os momentos, no trânsito, no convívio, né? No trato com as pessoas. A gente tem, sobretudo eu, preciso fazer um exercício com isso. Talvez você não, glória a Deus, se não. E o versículo 12 ele diz: combata o bom combate da fé. Irmãos, se a gente tem que lutar, é o combate da fé. Se a gente tem que se municiar de armas, são as armas, as armaduras que o Senhor fala na palavra. O bom combate da fé é o permanecer, é o insistir, é o continuar seguindo ao Senhor. Ele diz, depois de combater esse bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, disse Paulo para o seu filho na fé e discípulo Timóteo. Nós precisamos tomar posse da vida eterna. Às vezes a gente vive como se ela não existisse, como se tudo se resumisse aqui e agora, e não é verdade. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos passageiros aqui. Há um hino do cantor cristão que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Somos forasteiros nessa terra, mas alguns teimam em firmar, em fixar, em lutar, em colocar todos os esforços na vida aqui. Por isso que as riquezas e os bens são tão importantes para as pessoas. A felicidade aqui é tão importante, porque as pessoas não tomaram posse da vida eterna e não estão combatendo o bom combate. Então coloca o teu nome aí também nessa afirmação do versículo 12. Versículo 13 diz: diante de Deus, que a tudo dá a vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo. E aí ele está falando para você agir assim diante de Deus, e de Cristo Jesus, que deu um bom testemunho diante de Pôncio Pilatos. Qual foi o testemunho de Jesus diante de Pôncio Pilatos? Você sabe qual foi o testemunho de Jesus diante de Pôncio Pilatos? Qual foi o testemunho de Jesus? Fica aí uma interrogação bem grande aí. Agora eu vou usar o viés da antropologia, né? Vai procurar, pensa, o que o apóstolo Paulo está falando aqui em relação a esse bom testemunho diante de Pôncio Pilatos. Ele recomenda que, dos pontos, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, até o dia final. Permaneça em obediência até o último dia. No que depender de você, fique firme até o Senhor te chamar, ou até o Senhor se revelar. Versículo 15, ele diz: a qual Deus fará se cumprir no tempo devido, que é a volta do Senhor Jesus. E ele afirma: ele é bendito e único soberano. E é verdade, ele é o nosso Deus, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que o nosso Deus, ele é o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Então, quem viu Moisés? Quem apareceu para Abraão? Quem era o Senhor que aparecia? Se ele diz que este Deus bendito, único, Rei dos reis, Senhor dos senhores,
o único que é imortal e habita em luz inacessível, ou seja, não se pode chegar, não se pode acessar, e ninguém viu e nem pode ver. A revelação de Deus, o próprio Senhor Jesus, ele diz, quando ele responde a Filipe, lembram da pergunta, do pedido de Filipe? Filipe disse: Senhor, eu tenho andado, nós temos andado com você, nós temos visto o que você tem feito, mas, Senhor, há uma lacuna, há uma interrogação, há uma dúvida no nosso coração, e essa dúvida não é minha, é de todos nós. Então, Senhor, eu vou objetivar aqui, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta, disse Filipe. E Jesus dá a resposta que ela está também aqui. Ele diz: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Portanto, quem aparece para Abraão é o Senhor Jesus. É o anjo que aparece para Moisés, é o Senhor Jesus, a revelação do Pai. Versículo 17, ele diz: ordene, e aí a gente fecha essa coisa maravilhosa, né? Essa coisa divina, e ele agora volta mais uma vez a sua carta para o terreno, para o aqui e agora. Ele diz: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Meus amados irmãos, eu tenho certeza que a grande maioria dos ricos, nesses nossos últimos dias, entenderam perfeitamente esse escrito do apóstolo Paulo, porque essa pandemia veio nivelar os seres humanos. Esse vírus, ele veio nivelar e dizer, sobretudo para os que confiavam nos seus ensinamentos, na sua ciência, na sua riqueza, no seu poder, na sua autoridade: não sejam arrogantes, não confiem, porque elas são incertas, elas não podem te valer, mas a sua confiança deve estar em Deus, porque Ele provê tudo, a última palavra vem dEle. E essa pandemia serviu para isso, inclusive para nivelar aqueles que, por serem pastores e líderes, por se acharem inabaláveis, intocáveis. Não somos. Até porque, se alguém acha assim, não entendeu a palavra. Não entendeu a palavra do Senhor. Portanto, ele diz para os ricos: não confie na sua riqueza, mas confie em Deus. Isso nos remonta à palavra de Jeremias, que diz: não confie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, não glorie-se nisso, né? Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus, sou poderoso, eu sou. Então a nossa glória, a nossa confiança deve ser no nosso Deus, no Todo-Poderoso, que habita nessa luz inacessível, que ninguém nunca viu, mas aprove Ele a revelar-se a nós através do Emanuel, Jesus Cristo, que é o Deus conosco. Já pensou que coisa maravilhosa? Versículo 19, ele diz, estamos caminhando para o final: dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. A palavra diz, e o apóstolo Paulo nessa sua carta está corroborando com o que diz o Senhor Jesus, né? Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça corta, o ferrugem corrói, né? Consome, o ladrão mina e rouba. Não adianta botar câmera de segurança, cerca elétrica, porque o ladrão vai
tem estratégia, os bancos são arrombados e eles levam o dinheiro, né? E o Senhor Jesus diz: não acumulem tesouro aqui, mas acumulem tesouro no céu, porque lá o ladrão não mina nem rouba, ninguém vai conseguir tirar o tesouro que você acumular no céu. E é isso que ele está dizendo para os que são ricos. Mas antes ele diz para os ricos que devem ser generosos. Eu não sei, mas parece que quanto mais a pessoa tem, mas ele é mais mão fechada, né? Se tem algum irmão aí que tem posse de mão fechada, então a carapuça serve para você, pode vestir. A gente chega na casa das pessoas menos posse e logo ele te oferece alguma coisa, ele te oferece um café e ele te leva um arroz para você. Eu recebi esses dias dos irmãos que não tem muita posse, quase 30 quilos de arroz, eu tive que distribuir, né? E é assim, a gente distribui. Mas você vai na casa de uma pessoa que tem mais posse, ele não te oferece nada. Ele não está pronto a repartir, na verdade ele pensa que você vai lá pegar o que ele tem. Não, irmãos, nós temos a riqueza de Jesus. Quando um irmãozinho menos favorecido chega na sua casa, não está querendo que você tenha, ele já tem a riqueza que é Jesus. Nós já estamos acumulando tesouro no céu. Lembra da ilustração do Zé e do José? Estamos lá, acumulando, enviando material para a nossa casa ser construída, como o Zé enviou. Amém? Fica a dica aí, tá? Versículo 19, ele diz: dessa forma acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, ou seja, quando Jesus voltar, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, se você tem posses, lembra que você precisa ser generoso para acumular realmente um tesouro lá no céu. Versículo 20, ele volta para Timóteo e diz: Timóteo, guarde o que foi confiado a você, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado ciência ou conhecimento, professando alguns desviados da fé. O que ele diz para Timóteo guardar, irmãos, é aquilo que nós estamos falando aqui o tempo todo. O que Timóteo recebeu? A pregação do Evangelho, a salvação simples em Jesus, sem precisar fazer nada que o judeu fazia, cumprir a lei cerimonial. Não era necessário crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi a resposta de Paulo para o carcereiro. Guarda isso, irmão. Vive olhando lá para o céu. Tudo que for conversa inútil e profana, sai dela, deixa para lá. E o ensinamento e a ciência do mundo, algumas pessoas se desviam. E a gente vê muito isso quando os irmãos chegam na faculdade, sobretudo os jovens chegam na faculdade. Há uma facilidade em se desviar, porque o conhecimento desvirtua, enfraquece a fé dos irmãos. De repente a gente começa a questionar a veracidade da Bíblia. Ele diz: alguns se desviaram por conta desse tal conhecimento. E aqui para nós seria a ilusão do conhecimento científico. Ele termina dizendo: a graça seja com você. Eu quero terminar nessa noite dizendo que a graça do Senhor Jesus seja com você, que Ele te dê, através do Espírito, entendimento, e que aquilo que faltou pela fraqueza e deficiência humana, que o Espírito Santo complete no seu coração, na sua cabeça, na sua mente, e
que você consiga entender a palavra do Senhor na sua plenitude e na sua totalidade. Lembrando dos conselhos: você, homem e mulher de Deus, fuja dessas coisas, guarda, busca a fé, o amor, a perseverança. Contente-se com o que você tem, guarda o tesouro que foi te confiado, que é o Evangelho do Senhor Jesus, que nos leva para o céu. Que a graça esteja com todos nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, aceito o louvor, a gratidão do nosso coração pela Tua palavra, Senhor, que é verdadeiramente comida, verdadeiramente lâmpada para os nossos pés, que é verdadeiramente, Senhor, ó Deus, luz para o nosso caminho. Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude e nos abençoe, para que possamos viver neste mundo, Senhor, como alguém que tem entendimento, que guarda a santa e fiel doutrina, que segue a Jesus na simplicidade do Evangelho do Senhor. Ajuda a todos nós, homens e mulheres, a permanecermos firmes nos Teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.